Nós fomos ensinados que a história do nosso país começa em 1500, quando navegadores europeus descobriram o Brasil. Mas como é possível descobrir uma terra que já era habitada por milhões de pessoas? Afinal, quando isso aconteceu, os povos originários já viviam aqui. A verdade é que a história do Brasil começa muito antes da chegada dos europeus. E algumas das partes mais impressionantes dessa história aconteceram num local muito misterioso. Com sua floresta fechada e numa região famosa pelo calor escaldante, a Amazônia pode ser um dos locais mais perigosos do planeta. Sua beleza, famosa no mundo todo, esconde grandes predadores, plantas venenosas e até mesmo insetos mortais. É um local tão hostil que torna quase impossível a sobrevivência de pessoas como eu e você. Seria esse então o motivo desta enorme floresta sempre ter sido praticamente desabitada? Ou o verdadeiro problema estaria na sua geografia? Afinal, dizem que é impossível construir cidades na Amazônia e que a região sequer tem terrenos ideais para a agricultura. O fato é que a Amazônia sempre foi vista como um inferno verde, selvagem e impenetrável. Mas será que é realmente impossível viver bem e com abundância dentro dessa floresta? Em 1542, o frei espanhol Gaspar de Carvajal participou da primeira expedição europeia que percorreu todo o rio Amazonas. E seu relato mostra uma Amazônia completamente diferente do que imaginamos. Passamos por ilhas que pensávamos que estivessem despovoadas. Mas, depois que nos achamos no meio delas, foram tantas povoações que ficamos abismados. Quando nos viram, vieram em nossa direção pelo rio sobre 200 pirogas, cada uma com 20 a 30 indígenas, algumas com 40. Essa floresta, densamente ocupada por povos originários, continuou sendo vista conforme a expedição avançou pelo rio Amazonas. Todo este rio, nas ilhas, nas margens e terra adentro, está povoado de indígenas. São tantos que, se deixassem cair uma agulha do ar, ela certamente acertaria a cabeça de um indígena e não o solo. Por volta do ano 1500, Portugal possuía 1,5 milhão de habitantes. A Espanha era maior e contava com quase 9 milhões de pessoas. Mas e a Amazônia? Bem, ela era o lar de nada menos que 10 milhões de pessoas. É exatamente isso que estamos aprendendo com descobertas arqueológicas recentes que estão jogando uma nova luz sobre a história da floresta. Estamos entendendo cada vez mais que a Amazônia foi o lar de diversos povos que criaram cidades enormes e muito mais avançadas do que poderíamos imaginar. O mais impressionante é que essas pessoas literalmente criaram a Amazônia que conhecemos hoje. Se um dia você já se perguntou por que não existem pirâmides ou outros monumentos na Amazônia, é porque estamos descobrindo que a própria floresta é uma pirâmide. A Amazônia é o maior monumento já construído no planeta. E se eu te falar que a floresta amazônica que conhecemos só existe por causa das pessoas que viveram por lá no passado? Você ia achar que eu tô maluco, certo? Mas a verdade é que hoje podemos falar com certeza que essa floresta impressionante é o grande legado de povos antigos que viveram nessa região
séculos atrás. De uns anos pra cá, historiadores e arqueólogos estão encontrando cada vez mais provas de que milhões de pessoas viviam na Amazônia. Ancestrais dos povos indígenas atuais e de muitos outros brasileiros, essas civilizações eram enormes e organizadas de forma muito mais complexa do que a gente imagina. Estamos falando de cidades grandiosas, muitas vezes unidas por redes de estradas e com avanços tecnológicos surpreendentes. Seja criando um poderoso sistema de manejo ambiental que transformou a terra da floresta para sempre, seja escavando desenhos geométricos gigantes e misteriosos, essas pessoas viviam uma relação sustentável com a natureza. Não é à toa que se alimentavam melhor e eram mais saudáveis que os europeus e diversos outros povos da época. E a grande realização desses povos foi nada mais, nada menos que a maior floresta tropical do planeta. Mas por que essas cidades só estão sendo descobertas agora? Como essas pessoas viviam e se algumas dessas civilizações eram tão avançadas assim? Por que é tão difícil encontrar vestígios desses povos? Então, eu quero convidar você para conhecer o Brasil antes de 1500 junto comigo. Assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo isso com detalhes. Ah, e olha que legal, esse vídeo teve a consultoria dos arqueólogos e pesquisadores que fazem justamente essas pesquisas na Amazônia. Sim, isso significa que esse vídeo foi produzido junto com alguma das maiores autoridades do Brasil sobre esse assunto. E não é só a consultoria. Você é professor e gosta de exibir os vídeos do Nostalgia para os seus alunos? Dessa vez você também vai contar com material paradidático preparado especialmente para tornar esta experiência ainda mais rica. São informações complementares e sugestões de atividades que você pode usar ou adaptar da forma que achar melhor para trabalhar esses temas na sala de aula. E agora chegou a hora de conhecermos as cidades perdidas da Amazônia. Mas para isso, a gente precisa voltar até a época em que os primeiros humanos começaram a andar pelo planeta. A chegada dos nossos antepassados à América é algo que está diretamente ligado ao povoamento da Amazônia. Existem mais de uma teoria explicando como os humanos colocaram os pés na América pela primeira vez. A mais aceita pelos cientistas é que isso aconteceu graças a uma ponte de terra que não existe mais. Os Homo sapiens, ou seja, os humanos modernos, surgem na África cerca de 300 mil anos atrás. Há 200 mil anos, algumas dessas pessoas deixam o continente africano e começam a se dispersar pelo planeta. Assim, por volta de 30 mil anos atrás, alguns humanos chegam ao extremo leste da Ásia. No planeta que conhecemos hoje, isso marcaria o final da jornada. Afinal, essas pessoas teriam encontrado um oceano impossível de atravessar. Porém, nessa época, o planeta vive um período de baixas temperaturas e a formação de grandes geleiras no hemisfério norte deixa o nível dos oceanos mais baixo. Com isso, a Beríngia, uma porção de terra que funciona como uma ponte unindo a Sibéria e o Alasca, está acima da água. Durante um bom tempo, muitos humanos ocupam espaços dessa ponte. São os primeiros americanos. Porém, por volta de 15 mil anos atrás, a temperatura do planeta começa a subir. As geleiras derretem e a Beríngia começa a ser coberta pelas águas. Muitos humanos que ocupam a ponte marcham para o leste, se espalhando pelo continente americano. O resultado é que, 2000 anos depois disso, já existem regiões habitadas na América inteira, do Alasca até o sul do Chile. Com o passar do tempo, esses povoados deram origens a diferentes civilizações, cada uma com suas culturas, idiomas e características. E aposto que você já ouviu falar de pelo menos 3 delas.
A primeira são os maias, que a partir do ano 1000 a.C. começaram a ocupar algumas regiões da América Central. Bastante avançados em astronomia e matemática, os maias construíram cidades com edifícios imponentes e pirâmides que permanecem de pé até hoje. Já por volta do ano 1300 foi a vez da civilização asteca. Vivendo no território onde hoje está o México, os astecas também ergueram cidades impressionantes, lembradas especialmente pelos seus templos grandiosos. Por fim, temos os incas, que iniciaram a expansão de seu império pouco depois do ano 1400. O povo inca ocupava a região da Cordilheira dos Andes, vivendo em montanhas onde hoje ficam países como Peru, Bolívia, Chile, Equador e Argentina. Agora, por que essas três civilizações são sempre as mais lembradas quando falamos dos povos antigos americanos? Bem, essa lista não está errada. Incas, maias e astecas realmente eram bastante avançados. O ponto é que essa lista está incompleta. Estudos recentes estão mostrando que em outras partes da América existiam civilizações com organizações sociais complexas e avanços tão impressionantes quanto os dos povos antigos mais conhecidos. Estamos descobrindo, por exemplo, que a Amazônia também foi palco de um enorme desenvolvimento humano. Estamos falando de populações capazes de criar estradas extensas em meio à floresta, construir barragens e canais para impedir secas e enchentes, produzir solos super férteis, criar fazendas de peixe e tartarugas, além de conseguir modificar áreas enormes da floresta. Mas então por que nós enxergamos essas civilizações da Amazônia como menos desenvolvidas que outros povos antigos? Por que elas não são famosas como os Incas ou os Astecas? Essas perguntas são muito importantes e nós vamos passar por todas essas respostas. Mas antes disso, precisamos fazer uma pergunta ainda mais básica. De onde surgiu essa história de que a Amazônia sempre foi desabitada? No século XVI, quando os europeus começam a pisar na América, a família espanhola Pizarro vem em peso para cá. Mas o objetivo não é conhecer nossas praias ou trazer presentes para os povos daqui. Os 4 irmãos Pizarro se aventuram pelo Novo Mundo para encontrar riquezas e expandir o domínio espanhol na América. Então, participam de conflitos enormes com os indígenas. É um dos irmãos, Francisco Pizarro, que lidera a conquista espanhola sobre o Império Inca. Mas o que importa para nós é seu irmão Gonzalo. Em 1542, ele organiza uma expedição que parte de Quito, no Equador, em busca do país da canela. Isso seria uma região dentro da Amazônia, riquíssima em temperos e especiarias. Vale lembrar que, no século XVI, época das grandes navegações, as especiarias são um dos motores da economia europeia. Por causa de alguns imprevistos, algumas pessoas se separam da expedição. Esse grupo é liderado pelo explorador Francisco de Orellana e acaba navegando por todo aquele rio gigante que corta a floresta. É assim que surge o primeiro relato europeu sobre a Amazônia, escrito pelo Frei Gaspar de Carvajal, que acompanha a expedição. Vocês viram alguns trechos desse relato no comecinho do vídeo, mas algumas partes dessa história precisam ser olhadas com um pouquinho mais de calma. Uma delas é o combate contra um grupo de mulheres guerreiras. Tá, esse encontro provavelmente aconteceu e terminou com o Carvajal perdendo um olho numa flechada. O problema é que ele descreveu essas mulheres como amazonas. Mas as amazonas não eram guerreiras da mitologia grega? O que elas estão fazendo no meio da América do Sul em pleno século XVI? Algo que precisa ser levado em conta é que os relatos dos primeiros europeus na América são feitos sob uma lente, claro, europeia. Os documentos que descrevem esse novo mundo são carregados de ideias, superstições e interesses europeus.
Como os europeus do século XVI adoram os mitos da Grécia Antiga, Carvajal se refere a essas guerreiras que vivem na floresta como Amazonas. Isso fica tão famoso que seu relato passa a ser chamado de O Descobrimento do Rio das Amazonas. E acaba batizando o rio onde se passa a história. Sim, o rio Amazonas ganhou esse nome que usamos hoje depois que um frei espanhol jurou que saiu no tapa com guerreiras mitológicas gregas no meio da mata. Mas o que chama a atenção dos historiadores é que o relato do Carvajal mostra gente para um cacete morando nas margens do Amazonas. As aldeias eram grandes como cidades e possuíam até bairros. Uma delas se estendia por 12 quilômetros pela margem do rio. Algumas tinham até ancoradouros. Essa Amazônia superpopulosa está presente em todo o relato do Frei. E hoje, as evidências arqueológicas mostram que, nesse aspecto, os textos do Carvajal passavam longe de fantasia ou de superstições europeias. Ele escreveu sobre uma floresta amazônica lotada de pessoas, porque provavelmente foi isso mesmo que ele encontrou. Perto da foz do rio Tapajós, por exemplo, Carvajal encontrou uma enorme população de guerreiros que tinham vários aliados e até mesmo dominavam as aldeias vizinhas. Isso nos leva a 1661, quando o padre João Bettendorf viajou para essa mesma região do rio Tapajós, encontrando uma aldeia muito populosa. Ele fundou uma missão jesuíta nesse local e, com isso, a aldeia dos Tapajós cresceu ainda mais. Hoje, essa aldeia é Santarém, uma das maiores cidades do Pará. Aliás, isso não deveria colocar Santarém como a cidade mais antiga do Brasil? Oficialmente, a primeira cidade do Brasil é São Vicente, fundada em 1532 em São Paulo. Mas e se ao invés de olharmos para o ano de fundação, pensarmos em ocupação humana contínua, ou seja, em locais que já eram habitados? Santarém nasceu em 1661, mas numa aldeia enorme que já existia muito antes dos europeus pensarem em vir para a América. Mas vamos falar da Amazônia como um todo. Se ela tinha tanta gente, de onde que veio aquela visão de uma floresta hostil aos humanos e que só era habitada por plantas e animais? Em 1711, o governo de Portugal proíbe a entrada de estrangeiros no Brasil sem autorização. Com isso, as expedições na Amazônia praticamente acabam, com exceção de relatos de missões religiosas e documentos da administração da colônia. Isso só muda em 1808, quando a família real portuguesa vem morar no Rio de Janeiro e abre os portos do Brasil para as nações amigas, permitindo a entrada de estrangeiros. Assim, as expedições na Amazônia voltam a acontecer. Mas, ao invés de procurar riquezas, essas novas expedições contam com cientistas que exploram a região para catalogar plantas e animais. E esses cientistas encontram uma Amazônia muito diferente daquela vista no começo da colonização. É uma mata fechada e praticamente intocada por humanos, com exceção de pequenos povoados isolados na floresta. Então temos duas Amazônias, uma no começo da colonização europeia, que era lotada de indígenas, e outra a partir do século XIX, que era praticamente vazia. O que poderia ter acontecido nesse intervalo para mudar a geografia humana da Amazônia desse jeito? A resposta é o famoso tiro, porrada e bomba. Os conflitos entre povos originários e portugueses muitas vezes terminavam com aldeias inteiras sendo dizimadas. Outras vezes, o resultado eram multidões de indígenas abandonando suas casas para se esconder no interior da floresta, em locais mais afastados dos grandes rios. Outro fator muito importante estava nos micro-organismos trazidos pelos europeus. Assim como aconteceu com outros povos da América, os originários não tinham anticorpos para enfrentar doenças comuns na Europa e foram devastados por epidemias de gripe, sarampo e varíola. A redução brutal da população indígena é
tão grande que é apontada como uma das causas da chamada Pequena Era do Gelo, que reduz as temperaturas em alguns locais do planeta nessa época. Esse fenômeno climático foi causado pela diminuição da população global. Ele teria começado no século XIII, com as milhões de mortes causadas pela expansão do Império Mongol na Ásia. Depois é a vez da Europa, devastada pela peste negra no século XIV. A partir do século XVI, a América entra nessa equação com muitas mortes de indígenas. O resultado é que essa diminuição na atividade humana e, no caso da Amazônia, o aumento do número de árvores que passam a ocupar as aldeias vazias, faz a temperatura da Terra abaixar um pouco. Mas vamos manter a nossa lente na Amazônia. O ponto é que os cientistas do século XIX encontraram uma floresta fechada e desabitada. E não viram os sinais de aldeias abandonadas simplesmente porque a vegetação já tinha tomado totalmente conta desses espaços. Então eles deduziram que aqueles relatos do século XVI sobre uma floresta superpopulosa eram fantasias típicas do fim da Idade Média. Pense que o Carvajal colocou até guerreiras gregas na floresta, então devia ser tudo invenção mesmo, né? E foi essa imagem de uma Amazônia sem pessoas que foi disseminada e perdurou até hoje. Vamos ser sinceros, dá para entender porque os naturalistas do século XVIII e XIX achavam que os relatos da Amazônia cheia de gente eram fantasiosos. Porque olha, o que existe de lenda sobre a Amazônia é quase um capítulo à parte na história da floresta. E vários desses mitos surgiram por superstições europeias. Para você ter uma ideia, no começo do século XVI, os europeus acreditavam que o ouro crescia sob a influência do sol. Então, eles ficavam crescendo o olho para as regiões mais quentes do planeta. Afinal, se lá faz calor, é porque bate sol. E se bate sol, deve ter ouro! Isso inclui, claro, a América do Sul, com diversas lendas sobre cidades cobertas de riquezas. Uma das mais famosas era El Dorado, que seria uma cidade construída com ouro maciço. Essa história seduziu muitos primeiros europeus que pisaram na América do Sul, especialmente depois que eles ouviram falar do povo muisca, que vivia nos Andes, onde hoje é a Colômbia. A lenda diz que um muisca que se tornasse líder do seu povo tinha o seu corpo coberto por ouro em pó. Depois, ele fazia uma oferenda jogando esse ouro e esmeraldas numa lagoa sagrada. Imagina contar essa história para um cara que acha que ouro cresce por causa do sol. O sujeito ia ficar maluco? Então, quando descobriram algumas minas de prata no Peru em 1545, vários exploradores começaram a se aventurar na floresta, certos de que encontrar o tal Eldorado era só questão de tempo. Quem achava isso era o espanhol Lope de Aguirre, uma figura bem controversa dessa época. Em 1561, Aguirre faz parte de uma expedição comandada por Pedro de Ursúa, que procura o El Dorado na região do Peru. Entretanto, a empreitada não sai como planejado. Após disputas internas, Aguirre assassina Ursúa e assume o controle da expedição, indo em busca do El Dorado por conta própria. Mas, no meio do caminho, ele se revolta contra a coroa espanhola, se declarando príncipe do Peru e do Chile. Isso causa conflitos com as forças coloniais que só terminam com a morte de Aguirre. Uma coisa interessante é que Aguirre se auto-intitulava A Ira de Deus e o Príncipe da Liberdade. Mas os outros espanhóis preferiam chamá-lo de El Loco, por motivos que parecem óbvios.
Essas lendas sobre a Amazônia não foram exclusividade desses primeiros europeus que pisaram aqui, porque o tempo foi passando e novos mitos foram surgindo. Mas se no século XVI essas histórias giravam em torno de riquezas, na virada do século XIX para o XX, elas ganharam uma roupagem mais científica. Nesse período, sociedades científicas se espalhavam pela Europa, bancando expedições ao redor do mundo. E depois que um arqueólogo dos Estados Unidos localizou as ruínas da cidade inca de Machu Picchu em 1911, rolaram várias expedições em busca de cidades perdidas na América do Sul. Uma dessas histórias gira em torno de um dos maiores mistérios do começo do século XX, quando um explorador inglês sumiu no meio da floresta amazônica. E não um explorador qualquer, mas sim aquele que é considerado o Indiana Jones do mundo real e que desapareceu sem deixar vestígios. Essa história começa no século XIX, com a descoberta do manuscrito 512. Esse documento narra a suposta descoberta de uma cidade perdida no interior da Bahia por alguns bandeirantes, que teria acontecido décadas antes, em 1753. Já no século XX, o manuscrito chama a atenção do aventureiro inglês Percy Fawcett. O coronel Fawcett é um explorador experiente e conhece bem a América do Sul. Sua primeira viagem à Amazônia acontece em 1906, quando ele passa 18 meses na floresta mapeando a fronteira entre Brasil e Bolívia. De acordo com as pesquisas do coronel, essa cidade perdida realmente estaria no interior do Brasil, mas na região do Mato Grosso, na bacia do rio Xingu, que na época ainda era muito pouco conhecida por não indígenas. Assim, em 1920, ele parte em busca da cidade perdida de Zé, que é como ele chama o local. Mas a aventura não tem sucesso. Em 1925, ele comanda uma nova expedição. O problema é que o coronel Fawcett não quer que ninguém roube sua descoberta, então a rota que ele planeja seguir pela floresta é mantida em segredo. Em 29 de maio, o coronel manda uma carta para sua esposa, avisando que está acampado na floresta e prestes a entrar em território inexplorado. Esta é a última notícia que o mundo tem do famoso coronel Fawcett, que desaparece completamente na floresta amazônica. Várias expedições tentam encontrá-lo, mas seu destino permanece um mistério até hoje. E uma coisa interessante é que o coronel Fawcett não acreditava que a cidade de Zé tinha sido construída pelos povos da região, mas por estrangeiros, como antigos gregos ou fenícios, que teriam navegado até a Amazônia. Na verdade, isso diz muito sobre a visão dos europeus dessa época. Para eles, era impensável que os indígenas, que eles viam como selvagens e primitivos, pudessem construir qualquer coisa, ainda mais uma cidade. É tipo as pirâmides do Egito. Muita gente tem certeza que elas foram construídas por ETs porque se recusam a acreditar que um povo fora da Europa fosse capaz de construir monumentos tão grandiosos. Aliás, os aliens são figuras centrais numa lenda moderna sobre a Amazônia. Eu estou falando de Ratanabá, uma teoria da conspiração sobre uma cidade rica e super avançada que teria sido fundada por extraterrestres 450 milhões de anos atrás. Sim, é isso mesmo, Ratanabá seria mais antiga que os próprios dinossauros. E o legal é que muita gente jura que essa cidade seria do tamanho da Grande São Paulo, mas mesmo assim, ninguém nunca viu nada na floresta. Olha, na boa, nem aqueles europeus do século XVI que achavam que o ouro brota do sol iam comprar uma história dessas. Esses mitos e teorias da conspiração são curiosos e até engraçados, mas sabe qual é o motivo de eu mostrar todos esses mitos aqui pra vocês? Pra você enxergar que não precisamos de mito nenhum, porque temos a sorte de viver numa época em que cidades perdidas de verdade estão sendo encontradas na Amazônia. Mas por que isso demorou tanto para acontecer? Vamos fazer uma conta rápida.
A Amazônia tem quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é tão grande que, se fosse uma nação, seria o 7º maior país do planeta. E boa parte desse território é coberto por florestas. Se você fosse um arqueólogo ou arqueóloga em busca de vestígios de povos antigos nessa região gigante, onde você iria escavar? Justamente, os arqueólogos passam por esse mesmo problema e precisam percorrer áreas enormes da floresta em busca de sinais de antigas ocupações humanas. É um processo muito lento e caro. Isso sem falar que encontrar ruínas na Amazônia é bastante complicado. Primeiro porque, como eu falei mais cedo, a floresta ocupou rapidamente os espaços que os povos originários foram forçados a abandonar. Segundo, o calor e a umidade da região são muito grandes e ajudam a acelerar a deterioração desses vestígios, especialmente os orgânicos. Agora, a arqueologia na Amazônia ser difícil não quer dizer que nunca descobrimos nada lá. A região possui milhares de sítios arqueológicos e as ferramentas, peças de cerâmica, artes rupestres e até ossos encontrados nesses locais contam muito sobre a história da região. Por exemplo, nós sabemos que os primeiros sinais de presença humana na Amazônia são de 13 mil anos atrás. E desenhos em cavernas mostram que essas pessoas podem ter convivido com animais enormes que já foram extintos, como mastodontes e preguiças gigantes. Ainda mais importante é saber que as pessoas dessa primeira fase da história da Amazônia, que durou até 8 mil anos atrás, já conheciam processos de cultivo de plantas. Também sabemos que, por volta de 7 mil anos atrás, surgem os primeiros sambaquis da Amazônia. Se você olhar um sambaqui, vai achar que é um morro, mas ele é herança de alguns dos povos antigos da Amazônia. Os sambaquis são montes formados por terra, conchas e restos de alimentos. Eles podem chegar a 6 metros de altura e 100 metros de diâmetro e serem usados como moradia. Mas a presença de ossos humanos indica que alguns podiam ser cemitérios. Essas construções não são exclusividade da Amazônia. Existem sambaquis em boa parte do litoral brasileiro e até na África. Foi também cerca de 7 mil anos atrás que começou a produção de cerâmica na Amazônia. E isso já começa a derrubar a ideia de que apenas incas, maias e astecas criaram inovações na América. Quando pensamos em civilizações do passado, precisamos ter em mente que a cerâmica é um avanço muito importante. Como peças de cerâmica podem ser levadas diretamente para o fogo, essa tecnologia facilita o preparo de alimentos. Além disso, cerâmicas também podem ser usadas no transporte e armazenamento de produtos, especialmente líquidos. Isso sem falar que muitos povos do passado produzem cerâmicas com caráter simbólico, ou seja, peças religiosas e artísticas. E, na América, essa é uma inovação que começa com os originários que constroem o sambaqui de Taperinha, na região de Santarém. Até onde os vestígios arqueológicos nos mostram, essas pessoas são as primeiras a fabricar cerâmica em todo o continente americano. Como eu disse, as pesquisas arqueológicas na Amazônia são caras e demoradas, mas mesmo assim já aprendemos muito sobre a região. E conforme os pesquisadores têm acesso a novas tecnologias, novas descobertas são feitas. Aliás, sabia que você tem acesso a uma ferramenta muito usada pelos arqueólogos? Eu estou falando do Google Earth. Muitos arqueólogos usam essa ferramenta para estudar imagens da Amazônia. E quando encontram algo que possa indicar vestígios humanos, vão até o local conferir pessoalmente. O Google Earth foi essencial em uma das descobertas mais impressionantes na Amazônia: os geoglifos. Esse é o nome daquelas famosas linhas escavadas no solo em forma de figuras geométricas e que, no caso da Amazônia, foram localizadas em Rondônia, no sul do estado do Amazonas e principalmente no Acre.
Alguns geoglifos da Amazônia começaram a ser feitos possivelmente cerca de 3.000 anos atrás e podem ultrapassar os 10 metros de largura. Mas ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, esses círculos e quadrados não são sinais para extraterrestres. A função dos geoglifos da Amazônia ainda não é 100% conhecida, mas os arqueólogos acreditam que eles podiam ser usados para demarcar áreas de cultivo ou locais cerimoniais. Cerca de 1.000 sítios com geoglifos já foram descobertos. Mas isso aconteceu de uma maneira amarga, porque muitos desses locais foram encontrados por causa do desmatamento. Com cada vez menos árvores, fica mais fácil enxergar essas formas geométricas pelo Google Earth. O problema é que o desmatamento também ajuda a destruir os geoglifos. Agora, a tecnologia que revolucionou mesmo as pesquisas na Amazônia é o LiDAR. LiDAR significa Light Detection and Ranging, que em português seria algo como detecção e variação de luz. Isso funciona mais ou menos assim. Um sensor remoto é colocado num avião ou drone. Conforme essa aeronave sobrevoa a floresta, o sensor vai emitindo feixes de laser que rastreiam o solo, identificando tudo e qualquer desnível no chão, para cima ou para baixo. Assim, ele cria um modelo em 3 dimensões 100% preciso do terreno. Então, o LiDAR pega tudo, desde pequenos montes de terra até valas escavadas na floresta. E o mais legal é que o sensor consegue mapear o solo de áreas completamente cobertas por árvores. Assim, os pesquisadores podem identificar sítios arqueológicos que talvez nunca fossem encontrados de outra forma. Uma descoberta importante que aconteceu com o LiDAR foi na parte da Amazônia que fica na Bolívia. Esse lugar foi o lar da cultura Casarabe entre os anos 500 e 1400. Ou seja, esses caras desapareceram pouco antes dos europeus chegarem na América. O LiDAR revelou 2 sítios arqueológicos gigantes nesse local, chamados de Cotoca e Landivar. Os arqueólogos acreditam que esses 2 sítios, que contam com plataformas de terra enormes, seriam os principais centros urbanos dessa rede de assentamentos da cultura Casarabe. Outra descoberta, no Vale do Rio Upano, no Equador, é ainda mais impressionante. Os arqueólogos que pesquisam esse local já haviam encontrado valas escavadas no solo e montes de terra em formatos de quadrado ou retângulo. Com o LiDAR, foi possível enxergar a riqueza desses vestígios com muito mais clareza. São vários centros urbanos ligados por estradas com até 10 quilômetros de extensão. E cada cidade tem moradias, campos irrigados, terraços e praças. Aliás, algumas dessas praças, provavelmente usadas em rituais, formam complexos com áreas comparáveis às das pirâmides egípcias. Mas a gente pode chamar isso de cidades? Onde estão os blocos de pedras e as ruínas de edifícios? Sim, podemos chamar de cidades. Claro que quando pensamos em cidades perdidas, imaginamos muros de pedra, ruínas de templos e o Indiana Jones ou a Lara Croft correndo lá no meio, não é verdade? Mas no caso da Amazônia, as coisas não são bem assim, especialmente porque blocos de pedra são encontrados em poucos locais da região. As cidades foram construídas com terra, que é a matéria-prima disponível na floresta. Isso não é exclusividade da Amazônia. Na América do Norte existe a cidade de Cahokia, construída por povos da região do rio Mississippi. Isso parece morros de terra, certo? Mas são as ruínas de uma cidade que cerca de 1000 anos atrás era mais populosa que a Paris da época. Já as ruínas de Uruk, no Iraque, mostram que as casas de uma das primeiras grandes cidades do planeta eram feitas com tijolos de barro. Afinal, essa era a matéria-prima do local. Então, as cidades da Amazônia não serem feitas de pedra não tem nada a ver com esses povos serem mais ou menos desenvolvidos que outras civilizações. Isso são cidades que foram erguidas por indígenas que viviam em sociedades complexas.
e algumas delas têm avanços que deixariam os astecas ou os egípcios de queixo caído. Basta pensar na ilha de Marajó. Já faz mais de um século que os arqueólogos estudam as antigas civilizações da ilha de Marajó, no Pará. E o que se sabe é que por volta de 1500 a.C., a ilha já contava com pequenas aldeias. Mas, por volta do ano 400, as coisas começaram a mudar em algumas partes de Marajó. Foi nessa época que começaram a surgir os tesos, grandes plataformas de terra construídas pelos originários. Existem vários tipos de tesos, de pequenos a gigantescos, e os arqueólogos acreditam que a função de cada teso podia ser definida pelo seu tamanho. E quem diz isso é a cerâmica marajoara. Uma característica marcante na população de Marajó é a sua cerâmica. É uma das mais bonitas da América, repleta de elementos pintados e modelados que simbolizam vida e morte. Outro destaque são vasos com desenhos estilizados, mostrando figuras humanas com cobras e escorpiões no lugar de olhos e braços. Vestígios de cerâmicas foram encontrados em todos os tesos. Porém, as cerâmicas dos tesos menores parecem ter uso doméstico, então eles provavelmente eram usados como moradias. Já nos maiores, foram encontradas cerâmicas mais complexas, como urnas funerárias. Isso nos leva a crer que esses tesos com mais de 10 metros de altura seriam espaços cerimoniais. O mais impressionante é que ao lado de cada teso existiam áreas escavadas de onde foi retirada a terra para sua construção. Mas isso não eram simples buracos, e sim um sistema de controle hidráulico. O que se acredita é que essas áreas escavadas formavam um sistema de canais e barragens que servia tanto para represar a água na seca como para impedir alagamentos nas enchentes. Esse sistema hidráulico também tinha lagos artificiais usados na criação de peixes e tartarugas. Sim, muitos anos antes dos europeus pisarem aqui, os marajoaras já sabiam a importância de lidar com variações climáticas. Isso era feito de uma forma totalmente integrada ao ambiente. Aliás, essa relação sustentável entre essas cidades da Amazônia e a própria Amazônia estava no DNA de todas as civilizações da região. Se você quiser entender como eram essas cidades, é só olhar para o Alto Xingu. Vestígios arqueológicos indicam que a ocupação do Xingu começa por volta do ano 800, em aldeias com formato circular. A base desses assentamentos são casas grandes e usadas de forma comunitária. Elas ficam em torno de uma praça central, onde são realizados rituais e o enterro dos mortos. Na praça também existe outro edifício, chamado Casa dos Homens. Um local de encontro usado para reuniões e decisões comunitárias. Se você sair da aldeia, encontrará originários trabalhando em jardins e pomares ou pescando em rios e lagos. Também verá pessoas trabalhando na construção de estradas e de novas casas ou cuidando do lixo orgânico produzido na aldeia. Eu ainda vou falar mais sobre esses pomares e o lixo orgânico. No momento, é importante entender que essas aldeias foram se multiplicando, até que por volta do ano 1400, a paisagem do Xingu era completamente tomada por assentamentos como esse. Algumas aldeias são fortificadas, podendo ser cercadas por paliçadas de madeira ou valas escavadas na terra. E todas, mesmo as menores, são maiores e mais populosas que as aldeias que existem hoje no Xingu. Muitas são ligadas por estradas e caminhos que formam uma espécie de sistema viário na floresta. O resultado de todo esse planejamento são comunidades imensas, com diversas aldeias menores ao redor de um assentamento maior, chamado de cidade-praça, que funciona como centro político.
Uma característica da vida nessas comunidades está no sistema de trocas. Cada povo do Alto do Xingu é especializado em algum produto, então trocas envolvendo cerâmicas, arcos e flechas ou enfeites para o corpo eram frequentes. E continuam acontecendo entre os povos que vivem hoje na região. Um exemplo famoso de comunidade é Curricugu. Criada por povos antigos do Xingu, possivelmente antepassados do povo indígena Cuicuro, Curricugu é a maior rede de assentamentos já encontrada na região, com cerca de 20 aldeias e uma área de aproximadamente 250 quilômetros quadrados. Em seu auge, Curricugu abriga 50 mil originários, que vivem em meio a construções complexas como trincheiras, pontes e fortificações. E boa parte do sustento dessas milhares de pessoas vem de grandes pomares e campos usados para o cultivo de mandioca e milho, além de barragens para a criação de peixes. Essa abundância e variedade de alimentos está diretamente ligada à qualidade de vida dos indígenas. Aliás, podemos fazer uma comparação com as cidades europeias que, com seus muros e castelos imponentes, eram vistas como as mais avançadas dessa época. Mas não podemos esquecer que estamos falando de Idade Média Europeia. Então a falta de recursos e de higiene fazia com que os europeus convivessem com fome e doenças o tempo inteiro. Mas na Amazônia, as coisas eram diferentes. Os esqueletos encontrados pelos arqueólogos mostram que os originários eram extremamente saudáveis e se alimentavam muito bem. Análises dos ossos encontrados em sítios arqueológicos na Amazônia indicam que a alimentação dos originários era rica e bastante equilibrada. Além disso, o estado de conservação das arcadas dentárias mostra que até mesmo a saúde bucal deles era superior à dos europeus dessa época. As cidades do Alto Xingu são um ótimo exemplo de como era a vida dessas pessoas no passado da Amazônia. Claro que os costumes mudavam de povo para povo, mas, como eu disse, uma característica estava presente em quase todas essas civilizações: a sustentabilidade. Essa ideia tão valorizada nos dias atuais já era normal para os povos da Amazônia de séculos atrás, que criaram uma espécie de urbanismo verde. As áreas residenciais das aldeias eram diretamente ligadas às áreas agrícolas e tudo perfeitamente integrado à floresta ao redor do assentamento. Isso não quer dizer que essas cidades antigas não interferiam na floresta. Elas interferiam sim. A questão é que essa interferência era harmoniosa. A floresta propiciava benefícios para a cidade, que por sua vez entregava benefícios para a floresta. Era uma parceria entre as pessoas e o ambiente. E um dos resultados dessa parceria é nada mais, nada menos que a Amazônia que a gente conhece. É isso mesmo, a floresta, que é um dos maiores tesouros do planeta, só existe porque os originários criaram ela. Pera aí, Castanhari, a Amazônia já existia, cara. Você não vai me falar que aquilo ali era um deserto e os indígenas saíram plantando árvore, montando coisa lá, moita pra todo lado. Sim, essas civilizações não construíram a floresta de forma literal, mas nós já sabemos com certeza que a interferência dessas pessoas no ambiente moldou totalmente a floresta amazônica. E temos muitas evidências disso. O primeiro exemplo está no solo da Amazônia. Se você cavar na floresta amazônica, vai perceber que sua terra é amarela, meio alaranjada. Mas existem áreas onde o solo é mais escuro. Isso é chamado de terra preta, que ocupa pelo menos 3% da bacia amazônica e é vista como uma espécie de tesouro pelos agricultores, pois é extremamente fértil. Durante muito tempo, os cientistas achavam que essas terras tinham sido criadas por cinzas de vulcões dos Andes ou estavam ligadas a antigos lagos na Amazônia. Hoje se sabe que a Terra Preta foi criada pelos originários. Lembram das aldeias circulares, como aquelas dos povos do Xingu?
Quando os arqueólogos começaram a estudar esses assentamentos, perceberam que o solo ao redor dessas aldeias tinha terra preta. Isso não era coincidência. A terra preta se forma graças ao acúmulo de dejetos e matéria orgânica produzidos pelos originários. Sim, o lixo criado nas aldeias era transformado em adubo num processo semelhante ao da compostagem, que vem se tornando cada vez mais popular hoje em dia por ser 100% ecológico. O fato de muitos sítios arqueológicos estarem sob terra preta é porque essa terra é resultado direto de ação dos indígenas que moravam nesses locais. E isso é algo que acontece há bastante tempo. A região do Rio Madeira tem áreas de terra preta com 7.000 anos de idade. E a criação desse solo pelos povos do passado deu origem a um ciclo. Os originários moravam nesses locais para aproveitar os benefícios da terra preta e, em troca, ajudavam a criar mais terra preta na floresta. É uma relação em que os dois lados ganhavam. E é uma relação que continua viva. As aldeias atuais continuam criando áreas com esse solo escuro e muito mais fértil em todas as partes da floresta. Essa é apenas uma amostra de como a ação dos povos indígenas ajudou a moldar a floresta amazônica. Outra evidência disso está nas próprias árvores, ou melhor, na domesticação de árvores. A domesticação de árvores ou outros tipos de plantas acontece quando os seres humanos começam a manejar uma espécie vegetal, interferindo cada vez mais com suas características. Isso pode ser feito, por exemplo, para que o vegetal se adapte a um ambiente novo ou dê mais frutos. É um processo demorado e que pode alterar aspectos externos ou até mesmo genéticos da planta, inclusive a ponto de criar uma nova espécie. A Amazônia é um dos maiores centros de domesticação de plantas e árvores do planeta. São cerca de 80 espécies que passaram por algum tipo de domesticação. Várias delas são muito conhecidas, como amendoim, abacaxi, mandioca, batata doce, cacau, guaraná, e algumas espécies nunca foram domesticadas, mas, mesmo assim, sempre foram manejadas pelos povos da região, como a castanha e o açaí. Sim, se você é daqueles que adora mandar ver num açaí depois do treino, você pode agradecer aos indígenas. Mas a verdade é que não é exagero dizer que esse processo, feito por esses povos, alterou e muito a floresta amazônica. Isso fica claro quando analisamos a existência de uma hiperdominância de algumas árvores na Amazônia. A Amazônia tem cerca de 16.000 espécies diferentes de árvores. E um estudo feito por pesquisadores de 120 organizações internacionais mostrou que dessas 16.000 espécies, 227 são hiperdominantes. E o que é ser hiperdominante? É fácil de entender. É só olhar o número total de árvores da floresta e ver quais dominam a Amazônia. A floresta tem quase 400 bilhões de árvores. E metade delas, ou seja, cerca de 200 bilhões de árvores, são dessas 227 espécies. Mas a floresta não foi sempre assim? Bem, vamos então olhar no detalhe essas 227 espécies de árvores que dominam a Amazônia. Algumas delas são de espécies que foram domesticadas pelos originários. E o número dessas árvores domesticadas é cerca de 5 vezes maior que o das outras espécies hiperdominantes que não foram domesticadas. Mas essa charada se resolve de vez quando a gente percebe que essa hiperdominância de árvores domesticadas é muito maior perto dos locais onde as pessoas moravam. Então podemos falar com certeza que a hiperdominância de árvores domesticadas é resultado direto da ação indígena. Os povos originários espalharam essas árvores pela Amazônia. E o mais importante é que isso não foi feito de forma agressiva, porque as árvores são nativas e se integram de forma natural ao ambiente. Lembra dos europeus do século XIX que achavam que a Amazônia era uma mata virgem? Essas pessoas não perceberam que, na verdade,
partes da floresta são enormes pomares. Ou seja, são locais repletos de árvores frutíferas que não cresceram ali por acaso. Mas esses pomares não possuem apenas árvores frutíferas, pois a relação dos originários com a vegetação da Amazônia vai muito além de saber quais frutas ou raízes podem ser comidas ou quais plantas são usadas no tratamento de doenças. Estamos falando de um conhecimento digno dos maiores alquimistas do planeta, com espécies sendo usadas de uma forma que beira a mágica. Um exemplo está no uso do capitiu. Até hoje, indígenas e populações tradicionais manejam essa árvore, pois suas folhas, quando caem no chão e começam a apodrecer, exalam um cheiro que espanta as moscas que botam ovos em frutas como a goiaba. Outro exemplo está no veneno extraído de cipós como o timbó. Quando colocada na água, essa substância deixa os peixes atordoados e mais fáceis de serem capturados. Por isso, diversos povos originários usam esse veneno para ajudar na pesca. Mas, claro, sempre de forma controlada. Então, todos esses jardins e pomares, repletos de plantas com finalidades diferentes, incluindo árvores usadas na construção de casas ou na produção de ferramentas, não surgiram do nada na floresta. Eles foram criados ou manejados pelos originários. Mesmo derrubando árvores para a construção de casas e assentamentos, os povos antigos da Amazônia não desmatavam toda a floresta para criar suas cidades. Era justamente o contrário. Eles faziam o número de árvores ao redor das cidades aumentar, e isso ia se espalhando e mudando a cara da floresta. A Amazônia é uma floresta de manejo moldada pelos originários que viviam nessa região. Ela é uma agrofloresta. Isso nos leva ao começo do vídeo, quando eu falei sobre as pirâmides da Amazônia. As pirâmides não são as realizações mais grandiosas de algumas civilizações antigas? Por essa lógica, a Amazônia também é um monumento. Afinal, ela é a maior realização dos povos que viviam nessa região. E ela é um monumento único, diferente de todos os outros que foram erguidos no mundo. A Amazônia não foi projetada nem construída com pedras e tijolos. Porém, esse bioma não pode ser visto como algo que surgiu sozinho. A Amazônia que conhecemos hoje só existe por causa dos povos originários. Eles foram os construtores e engenheiros desse monumento e, junto com a natureza, transformaram a floresta e até hoje ajudam a preservá-la. Os egípcios criaram as maiores pirâmides do mundo. Os chineses criaram a maior muralha da história. E os povos da Amazônia criaram a maior floresta tropical do planeta. E como todo monumento, a Amazônia é um legado. Ela faz parte da sua história. Ela faz parte da história de todos os brasileiros. E aí preciso fazer uma pergunta. Se tudo isso que vimos no vídeo aconteceu antes de 1500, por que a gente só aprende a história do Brasil a partir de 1500? O problema é que fomos ensinados a enxergar a história sob uma ótica europeia. E para os europeus, tudo que acontece no Brasil antes da colonização portuguesa são curiosidades quase que sem importância. Por isso aprendemos que a história do nosso país começa mesmo em 1500, com a chegada dos europeus. Mas essa visão não cabe mais aqui. A ciência já mostrou que ela está ultrapassada. Estamos descobrindo que o Brasil que existia antes do Brasil era muito mais grandioso do que ensinam na escola. Claro, ainda temos muito que aprender sobre os originários, mas já sabemos que a jornada desses povos é tão admirável quanto a das outras civilizações famosas da antiguidade. Basta pensar na engenhosidade dos povos da Amazônia, que construíram cidades complexas e totalmente sustentáveis séculos antes deste conceito ser criado.
ou no conhecimento científico dos originários, que foi essencial para a criação da maior agrofloresta do planeta. Esse passado grandioso se estende por todas as regiões do país e permanece vivo, de técnicas de agricultura ao nosso vocabulário, passando por pratos típicos e remédios. O conhecimento dos povos originários atravessou os séculos e continua presente no dia a dia de praticamente todos os brasileiros. A história de um país é, antes de tudo, a história das pessoas que construíram esse país. Então a história do Brasil não começa em 1500 com os portugueses desembarcando aqui. Ela surge bem antes disso, com os milhões de originários que viviam aqui. Verdadeiros fundadores do Brasil foram esses povos que começaram a moldar a terra onde moramos hoje. E com seus costumes e saberes, ajudar a criar aquele que é um dos nossos maiores tesouros, a cultura do povo brasileiro. Realizado em parceria com o Alana, este episódio foi uma coprodução Canal Nostalgia e Maria Farinha Filmes com o apoio oficial do YouTube.